bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Amor e Terapia. Eu sou Caroline Lemos, psicóloga e terapeuta de casais. É com muito prazer que eu te recebo aqui, nesse nosso espaço, para descomplicarmos temas da psicologia como relacionamento, autoestima e autoconhecimento. Afinal, tudo está muito interligado, né? Para você que ainda não me conhece nas redes sociais, passa lá, @caroline.lemosf. Vai ser um prazer te receber por lá. Para você que já me acompanha aqui e não deixou a sua avaliação, vai lá, deixa a sua avaliação, me diz como é estar por aqui, qual experiência você tem estar me escutando e de que forma isso pode estar ajudando na sua vida. Eu amo quando vocês vão no meu direct e me dizem o que é que vocês estão achando dos episódios ou me trazem sugestões de episódio. Isso para mim é de extrema importância, isso para mim faz muito bem mesmo. Hoje eu estava pensando em trazer um tema que eu comentei na semana passada, mas no meio do caminho havia um filme e esse filme me trouxe várias reflexões, esse filme me trouxe vários pensamentos e várias ideias, e aí eu disse, não, eu não vou levar o tema que a gente tinha combinado, mas vou trazer um tema que é muito especial. Ontem, o meu digníssimo me levou para assistir na quarta, nós fomos assistir o filme Barbie. Quem já assistiu esse filme por aí? Confesso que eu não estava tão animada para assistir, nem me moveu a questão do assistir. E uma das coisas que eu tinha dito a ele, que eu não estava tão animada assim, é porque a Barbie não fez não fez tão parte da minha história. Então, ela não estava ali tão presente na minha história. Até porque, né, eu olhava para aquela boneca perfeita e dizia, nossa, quanta perfeição em uma pessoa só, enquanto eu completamente ao contrário de tanta perfeição. Então eu sempre fui diferente em relação ao brincar de bonecas. Eu até tinha, mas não era uma paixão. E aí o que é que acontece? Quando eu comecei a assistir o filme, eu parei, olhei para o meu marido e disse, mozão, não foi assertivo não. Que filme é esse? Não vai não, é horrível. Eu vou me decepcionar de ter vindo assistir. Joguei o livro pela capa. E aí nós começamos a assistir em um determinado momento, eu comecei a compreender a linha ali do filme e entender como os polos, eles acabam sendo prejudiciais para a nossa vida, principalmente para um relacionamento. E quando eu fui olhando ali no início, né, aquela questão da Barbie, do posicionamento da Barbie, como ela viu um relacionamento, a individualidade dela, como ela estava ali, e eu não vou dar spoiler aqui de jeito nenhum, não vou falar como termina, mas quando eu comecei a observar aquilo, a todo momento eu dizia para minha esposa assim, você percebe como ela diminui o papel do homem? Você percebe como ela faz isso? Você percebe? E ele olhava para minha cara, tá explícito aí. Tinha coisas que ele não percebia, tinha coisas que o olhar de psicóloga estava ali presente, né? E assim foi durante o filme. E aí, quando chega em um determinado momento, que eu não vou entrar em detalhes, porque pode ter alguém que não assistiu ainda, que ela é confrontada, isso começa a mudar. E aí eu comecei as analogias, né? Do quanto nós somos frutos do meio, do quanto nós absorvemos coisas do ambiente que nós estamos e trazemos para a nossa relação, para a nossa vida, o quanto isso é construído, como isso acaba mexendo na nossa vida, na nossa estrutura. E o outro ponto é como os polos, eles são prejudiciais. Por quê? Quando você olha para uma estrutura de polo, e aí eu vou falar para... Eu até travei aqui, que eu disse que eu vou tentar falar da melhor forma possível, tá? Mas me perdoe quem tá em um polo ou no outro, mas... Quando a gente olha para o polo do feminismo ou para o polo do machismo, são polos completamente diferentes que trazem um extremismo absurdo que eu fico imaginando um machista casado com uma feminista. O que é que vai dar? BO, não vai dar nada que preste. Por quê? A idealização de mundo, o posicionamento no mundo, a forma como aceita a relação, a forma como acolhe a relação,
tudo isso vai afetar diretamente o relacionamento, a percepção de valores, a percepção de mundo, a percepção de que o outro precisa controlar o tempo inteiro as suas emoções, a percepção de desvalor do machismo e do feminismo em relação ao homem e à mulher. E aí nós vamos olhando para essas estruturas e eu fico me questionando como o relacionamento ele pode se sustentar diante desses extremismos que muitas vezes nós estamos vivendo. Como um relacionamento ele pode se sustentar quando a mulher ela assume o papel do homem da relação. Esse papel é insustentável para a mulher. Nós não temos estrutura para sustentar o papel de um homem. E me perdoe as feministas, eu amo ser mulher, eu amo estar no meu lugar de mulher, eu amo a sensibilidade, eu amo poder me permitir ser cuidada. Por quê? Porque eu já estive no outro extremo. No extremo de não permitir nada disso e era pesado, eu me sentia cansada, eu me sentia exausta, porque eu achava que eu precisava dar conta de tudo. Então, quando você vai saindo desse extremismo, você vai percebendo quão doce é a vida, quando os dois se conhecem, quando os dois se permitem, quando os dois sabem qual é a sua essência, quais são os seus valores, quais são os seus princípios, quando os dois conseguem ter voz e vez dentro do relacionamento, quando existe empatia um com o outro, quando não existe uma briga ali de ego, de poder. E o filme foi desenrolando e eu dizendo, nossa, tem muita lição de moral que dá para tirar aqui nesse filme. Primeiro, a comparação, que não dá para a gente estar se comparando o nosso mundo ao mundo do outro. Segundo, não dá para fazer uma idealização do que é uma beleza e acreditar que aquilo ali é uma beleza absoluta e entrar nessa paranoia, porque senão você surta, senão você adoece, isso não é possível. Terceiro ponto, os relacionamentos eles precisam de empatia e de cuidado, não dá para você estar brigando, para você estar medindo forças dentro da relação. Quarto ponto, a gente precisa aceitar os nossos limites, principalmente nós mulheres, precisamos olhar para a gente com mais empatia. A gente vai errar sim, a gente não tem que dar conta de tudo, a gente não tem que ser a mãe perfeita, a mulher perfeita, a profissional perfeita. Não, a gente tem que ser quem somos. Enquanto esposa, nós vamos errar pra caramba. Enquanto esposa, eles vão errar pra caramba. Mas qual empatia eu tenho para que esses erros eles não sejam a pedra que vai afundar meu relacionamento? Qual a empatia que eu tenho diante disso? E quando você vai encontrando a sua vulnerabilidade, você vai se questionando diante da vida, você começa a compreender quão gostoso é a vida, quão gostoso é estar ali na relação com o outro. E é interessante que muitas vezes as pessoas colocam o psicólogo em um lugar de perfeição, um exemplo. Eu lembro que eu fui para uma palestra uma vez para casais e era um psicólogo de relacionamento que estava falando. Em um determinado momento ele falou, não, porque nós brigamos. Isso também já aconteceu comigo. E aí nós entramos em conflitos, né? Eu não vou usar a palavra briga, porque briga é quando você já vai para um nível muito maior. Mas muitas pessoas torceram o nariz de dizer assim, como assim eles têm conflitos? Nós somos humanos, por mais que tenhamos anos aí estudando, vai existir conflitos no relacionamento, porque nós divergimos. Então a forma como nós lidamos com esses conflitos para não evoluir para uma briga é o que vai fazer a diferença. Mas respeitar a essência do outro é fundamental. Então conforme eu fui assistindo o filme, eu fui dizendo, nossa, quantas pessoas elas se travam de ser quem elas são por causa da opinião do outro, por causa de como o outro vai entender aquilo, ou como o outro vai se expressar. Quantas pessoas se anulam para viver a vida do outro, para viver os sonhos do outro, para estar à disposição do outro e esquecem de si. Quantas pessoas acabam anulando o que sentem porque acham que precisa ser uma perfeição. A vida é muito mais que isso. E ela precisa ser vivida a todo instante. Ela precisa ser real. Você vai ter problemas? Vai. Você vai ter dificuldade no casamento? Vai. Vai ter momentos que você vai pensar em desistir? Vai. Mas você tem que lembrar do qual propósito você escolheu para estar com aquela pessoa. O que te faz estar ali com aquela pessoa? Sabe, eu vejo muitos casais reclamando do relacionamento. Mas o que é que tu tá fazendo, cara, para fazer diferente, para ser diferente na sua relação? Então para de reclamar e começa a observar quais são os seus comportamentos diante do que você está vivendo. Você é responsável pela vida que você tem hoje. É duro escutar isso? É. A primeira vez que eu escutei isso, eu disse, que ironia, eu não sou responsável, tem várias coisas que aconteceram na minha vida. Mas depois eu percebi que eu era responsável pelo relacionamento que eu estava vivendo. Eu era responsável pelo que eu estava construindo na minha vida. Então o que você deseja construir na sua vida? O que você deseja viver hoje na sua vida, na sua relação, na sua profissão? Quem você deseja ser? E o que você tem feito para isso?
O autoconhecimento é o primeiro ponto, é o primeiro passo. E para mim talvez seja o passo mais importante é trabalhar o autoconhecimento. Mas quais são os outros pontos que você precisa trabalhar? O que mais você precisa fazer? Então, são esse contexto que eu queria trazer para vocês. Enfim, eu entrei achando o filme horrível e saí encantada com cada perspectiva, com cada percepção que eu tive do filme, de compreender e respeitar o papel do homem, o papel da mulher, de compreender e respeitar as escolhas dos homens e as escolhas das mulheres, de entender que os polos, eles não funcionam no relacionamento, eles só destroem o relacionamento. Então você precisa ter um equilíbrio dentro da relação. Tudo isso flui de uma forma fantástica quando você compreende isso. Não é o meu, é o nosso. Não é você faz isso se eu quiser, não. A gente vai construir juntos. Vamos saber aqui se dar juntos. Tudo isso vai fazendo a diferença. Vocês já sabem, né? Uma linda sexta-feira, que vocês possam aproveitar ao máximo o final de semana. Namorem muito, 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 muito. Aproveitem cada momento e escolham construir uma vida diferente. Vocês merecem essa vida diferente. Vocês merecem algo melhor para a vida de vocês todos os dias. Um lindo final de semana. Aproveitem, fiquem com o Papai do Céu. E até a próxima sexta-feira, às 6 horas da manhã. Beijos!